Que o Pai Eterno abençoe o seu dia e de sua família. Aqui, irmã Lucimara, a Seara vem. A palavra de hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: Portanto, Adonai, o Deus de Israel, diz: Eu tinha dito antes que sua família e a família do seu pai andariam na minha presença para sempre. Agora, porém, Adonai diz: Esqueça, eu respeito aqueles que me respeitam, mas aqueles que me desprezam encontrarão desprezo. Amém. Amados e amadas, esta palavra de 1 Samuel representa o período em que Eli estava ali como sacerdote e ele foi recebido pela mãe de Samuel, que deixou ele aos cuidados de Eli. Só que Eli não estava andando conforme a vontade do Senhor, dando preferência a seus filhos do que obedecer às leis de Adonai. E o Senhor viu tudo. E o Senhor tinha uma aliança, tinha um propósito com ele e sua família. Mas ele não estava seguindo conforme deveria, não estava honrando o Senhor conforme deveria, com a sua vida, com obediência às leis. Então o Senhor disse: tal coisa longe de mim, porque honrarei aos que me honram, sempre respeitarei os que me respeitam. Aqueles que não me desprezam, eu não os desprezarei. Amados e amadas, essa palavra de hoje, que eu estou fazendo num novo formato aqui em vídeo, porque vai para o YouTube, é uma palavra que nos mostra que servir a Deus não é simplesmente dizer que foi batizado e que é uma pessoa boa, que paga suas contas, dá uma ajudinha ali para um necessitado e tá tudo bem, já se considera até salvo. Não. Para ser digno do reino dos céus, você tem que honrar ao Senhor em tudo. Você tem que honrar o Senhor com a sua vida. Sabe como? Primeiramente, a sua mente, o seu espírito tem que estar ligado ao céu. Evitar se apegar às coisas da terra. Você pode viver como se não vivesse. Lute, compre, mas como se não comprasse. Você não pode estar com o coração apegado aqui. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Você deve honrar o Senhor com o seu corpo, através das vestes. Ou você pensa que usar aquela bermudinha, aquela calça apertada, e não só mulheres, mas homens também, que estão mudando também suas vestes, os homens estão andando de forma vergonhosa, estão andando como homens lascivos e com um aspecto afeminado, estão desonrando ao Senhor. E isso também é dito aos crentes, que mudaram suas vestes. E mulheres que usam até vestidos e saias, mas arrochados. Mal dá para saber se é uma serva de Deus, a gente só sabe se está com a Bíblia debaixo da mão. Estão igual às Jezabéis, ou até mesmo com aquelas mulheres que ganham a vida. Não há respeito com as vestes. Outra coisa, mulheres que pintam cabelo, pintam unha. Mulheres que pintam o rosto, passam batom. Acham que são santas? Não vão herdar o reino. Por isso o Senhor fala: eu honrarei os que me honram. Os que me desprezam encontrarão desprezo, porque não me honram. Todos nós, até mesmo eu, devo vigiar. Não eu que vos falo porque eu sigo esses preceitos, mas eu tenho minhas falhas. Peco, mas sou uma pecadora arrependida que vou lá, busco o Senhor e procuro não fazer mais. O Senhor não terá ninguém por inocente. Estas palavras, irmãos e irmãs, não é minha, vem do Senhor. O Pai está mandando dizer.
Ele diz que desprezará os que desprezam os seus mandamentos. E principalmente aqueles que se dizem crentes. O Senhor não está ouvindo seus louvores, porque há louvores que louvam o homem. Há louvores que honram o homem. E o Senhor é um mero Deus que deve servir de forma mimada esses homens que vão conquistar, que vão ganhar, que vão ter, que vão ser, mas não vão herdar o reino. Até os louvores vocês têm que selecionar o que é para Deus e o que não é. O Espírito Santo dirige os homens a fazer o que é certo. Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo e pensa que tem, é preocupante. Muitas pessoas dizem, não acredito que o Espírito Santo fala com um e não fala com outro. Sim, realmente. O Espírito Santo, ele avisa a todos, mas ele vai ter mais ainda apego àqueles que são íntimos dele. Ele vai conversar, falar com aqueles que têm intimidade. Os que estão, de certa forma, ignorando, ou que estão zombando, ou que pensam que brincando de ser crentes, ou os que não levam nada de Deus a sério, não vão ter mesmo nenhum aviso do Senhor, a não ser que ele tenha propósitos e ele venha usar alguém, porque ele ama e ele quer salvar. Mas se ele só encontrar desprezo e zombaria, ai dos que zombam do Senhor e de suas leis. Ai daqueles, chegará o juízo e já está às portas. Amados e amados, essa palavra é para salvação. E que o Senhor, com a sua graça, o seu poder, venha alcançar mais almas para a redenção, porque o dia está chegando. Glorificado seja o nome dele por toda a eternidade. Que Yeshua purifique e santifique seu entendimento. A paz.